É isso aí, galera. Então hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre grandezas proporcionais. Na verdade é um complemento para aquele vídeo sobre regra de 3 simples. Logo mais a gente vai fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo para vocês sobre regra de 3 composta. Então quando se trata de regra de 3 simples, a gente tem que ter uma noção muito boa sobre grandezas proporcionais. Como eu já tinha falado no vídeo sobre regra de 3 simples, grandezas proporcionais, elas podem ser inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Eu vou dar 2 exemplos rapidamente aqui, para a gente recordar como que funciona isso. Então, por exemplo, se você tem duas grandezas, né? Lembrando que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, né? Aquilo que a gente conseguir medir é chamado grandeza. Tudo que você pode medir. Então, por exemplo, eu posso medir quantidade e eu posso medir dinheiro. Então, eu posso, por exemplo, sair para fazer uma compra e eu vou comprar um produto. Vamos supor que seja uma garrafa de refrigerante. Então, eu tenho uma quantidade de garrafas e isso vai custar um certo preço. E o preço varia de acordo com a quantidade. Então, por exemplo, se eu vou comprar 4 unidades e vai me custar, por exemplo, R$10, se por algum motivo eu precisar comprar 6, eu posso não saber muito bem fazer cálculo, mas eu tenho que ter a noção de que vai aumentar o preço. Então, aí a gente vai ter que raciocinar, né? Se 4 valem 10, 2 devem valer 5. Então eu tenho que colocar 2 a mais em 10, vai ser 15 aqui, né? Não vou entrar em detalhes de como se calcula isso agora. Então houve um aumento na quantidade, vai ter um aumento no preço. Aumenta o preço. Então a gente pode até indicar isso com sinal de mais. Por exemplo, mais. Mais de aumento, mais de aumento. Quando isso acontece, a gente tem caracterizado grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. E a gente abrevia depois para DP. Beleza. Esse é um caso. Vamos fazer aqui ao lado uma outra situação. Vamos falar de duas grandezas também que a gente consegue medir, que são velocidade e tempo. Tempo e velocidade são grandezas que a gente consegue medir. Então, acontece o seguinte, se eu estou fazendo uma viagem e eu demoro esse percurso dessa viagem, vamos dizer que eu demoro um certo tempo, talvez 2 horas, e se a minha velocidade for de 80 km por hora, supondo que por algum motivo eu precise fazer essa viagem em 1 hora, aconteceu alguma coisa, eu vou ter que fazer em 1 hora. Então eu estou tendo que diminuir o tempo. Diminuir. Para eu diminuir o tempo, isso é natural, né? É pela lógica que a gente vai fazer isso.
a gente sabe que eu vou ter que aumentar a velocidade. Então, aumentar velocidade acontece de diminuir o tempo. Naturalmente, se eu diminuo o tempo, eu vou ter que aumentar a velocidade. Como eu fiz um problema bem simples, né? Se para fazer em 2 horas eu vou a 80 km por hora, para fazer em 1 hora eu tenho que fazer o dobro da velocidade. Então eu teria que andar a 160 km por hora. Então eu percebo que numa das situações houve um aumento, que é justamente assim, quando uma grandeza está relacionada à outra, quando uma aumenta, a outra diminui. Então são sinais opostos, são sinais ao contrário, né? Então a gente diz que é um caso de inversamente, grandezas inversamente proporcionais. Quase chegou no final da tela. E a representação nossa é com as letras I e P, inversamente proporcionais. Muito bem. Eu vou agora então resolver um problema para vocês, que é do livro, envolvendo números diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, então tá aí. Repartir 280 em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 7. Bom, então eu vou pensar que nós vamos pensar o seguinte. A gente vai repartir 280 em partes, na verdade em 3 partes, né? 3 partes, porque se são proporcionais a 3, 4 e 7, a gente imagina que, no caso aqui, vão ser 3 partes. Eu vou chamar essas partes de A, B e C. E elas vão ter que estar proporcionais a 3, 4 e 7. Então, provavelmente, a parte A é a menor quantidade, a parte B é a segunda menor e a parte C é a maior de todas. Então, a gente tem maior, do meio e a menor de todas, porque é diretamente proporcional. Então, se é diretamente, o 3 é o menor dos 3 números, então a primeira parte é a menor, depois a segunda e a terceira. Então vou passar direto à regra prática, a forma prática aqui. Então funciona da seguinte maneira. 3, 4 e 7 são números simbólicos de valores que, se a gente somar, repare que não vai dar 280. É como se tivesse, os números fossem 3, 4 e 7, só que 3 mais 4 mais 7 dá 14, não dá 280, né? Então é como se cada um desses números tivesse sido simplificado por um número comum, que é chamado constante, e esse número que não é 3, após ser simplificado, virou número 3. O 4 a mesma coisa, o 7 a mesma coisa. Ou seja, se eu quisesse retornar cada um deles ao valor maior, cuja soma daria 280, no caso aqui dá 14, eu teria que pensar como é que eu faço para multiplicar cada um deles pelo mesmo valor. Esse valor a gente chama de constante K, é uma constante multiplicativa, né? A gente multiplica cada um deles por K e vai gerar uma soma nova que vai dar 280. Como eu disse, a forma prática vai ser a seguinte. Eu vou pensar então que, após descoberto o valor K, quando eu fizer 3K mais 4K, vou fazer em vermelhinho aqui, 3K mais 4K mais 7K, isso vai dar 280 com certeza. Então repare o que acontece. Eu estou tentando descobrir qual é a constante do problema.
Aqui eu vou ter um total de 14K. Igual a... O cara tá chato com esse vermelhinho, né? 14K igual a 280. Dividindo dos dois lados por 14, eu vou conseguir simplificar o 14 do lado esquerdo. Aqui dá 1. Então eu acabei de descobrir quanto vale K. Quando num problema de proporcionalidade você descobre o K, o problema está resolvido. Nesse caso aqui, vai dar K igual a 20. Como a gente tinha atribuído, né? Na verdade eu não falei isso antes, mas eu imagino que fosse mais ou menos lógico para vocês. Então, se não foi lógico, vai ficar claro agora. Os números A, B e C, eles eram valores que estavam simplificados por K. Então, se eu multiplico por K de novo, eu volto aos valores originais, cuja soma dá 280. Então, em todos os momentos aqui, eu estava na minha cabeça que o A é 3 vezes K, o B é 4 vezes K e o C é 7 vezes K. Então, finalizando o nosso problema, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. A igual 3K. A igual... Vou fazer isso aqui em outro lugar que fica mais bacaninho. Puxar aqui para baixo um pouco. A igual a 3K. A igual a 3 vezes 20. Então a primeira parte vai ser 60. O B é igual a 4K. Então o B vai ser 4 vezes 20, já que o K é 20. Então eu fico que a parte B vai ser 80. E a parte C, que é 7K, é 7 vezes 20, que dá C igual a 140. Então a gente finaliza aqui com as partes A, B e C sendo 60, 80 e 140. São as três partes que juntas formam 280, divididas diretamente proporcionais a 3, 4 e 7. Se ficou alguma dúvida aí, qualquer coisa na segunda-feira vocês me perguntam lá. Vamos para o exercício 63 agora. Então tá aí o exercício número 63. A gente já resolveu em sala, então agora vamos fazer agora com mais tranquilidade, cada um no aconchego do seu lar, resolvendo e prestando muita atenção no processo, que vai ficar mais fácil do que foi já na sala. Eu acho que foi. Bom, agora a gente tem que ter muita atenção, porque é um caso de inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Então vamos fazer o processo prático, é semelhante ao diretamente proporcional. Repare aqui, ó. Eu chamei aqui dizendo que foi multiplicado por um K, né? Cada um dos números 3, 4 e 7 foi multiplicado por K. O que acontece agora no inversamente proporcional é que o K que multiplicou cada um desses números, na verdade o que vai acontecer é que a gente vai multiplicar o K
pelo inverso de cada um dos números. Então, como é 1 sobre 4, a gente vai multiplicar por 4 sobre 1. E aí a gente tem o k mais uma vez, que é a constante, multiplicando o inverso de 2. Lembrando que 2 é 2 sobre 1, né? Então a gente vai multiplicar por 1 sobre 2. 1 sobre 2. Isso a gente vai somar com o k multiplicado pelo inverso de 3 quartos. Inverso de 3 quartos é 4 terços. E somando os 3, o resultado tem que ser 420. Os bem-te-vis, o cachorro, a natureza linda está contribuindo com a parte de sonoplastia do nosso vídeo. Vamos deixar de conversinha e vamos resolver o problema. Então é o seguinte, MMC de 2 e 3 vai dar 6. Então aqui tudo sobre 6. Aqui também. Que número que eu multiplico 1 que dá 6? É o 6. Então vamos multiplicar em cima e embaixo por 6. 2 para dar 6 é vezes 3. Então, vezes 3 em cima e embaixo. O 3 é vezes 2 para virar 6. Então, multiplico em cima por 2 também. E aqui, lembrando que aqui embaixo é 1. Então, tem que fazer vezes 6 e vezes 6. Agora, vou arrumar os numeradores. 4 vezes 6, 24k. Mais 3k, mais 8k, igual a 420 vezes 6. Eu não vou multiplicar o 420 vezes 6. Pode ser que isso possa ser simplificado daqui a pouco. Então, eu não vou evitar de perder tempo fazendo conta que eu sei que eu não sei, mas que se puder simplificar fica mais fácil, então não perco tempo. Aqui eu vou ter 35k, ó, 24, 27, 35k. 35k igual a 420 vezes 6. Pode ser que alguém não tenha percebido, mas é possível dividir tudo por 7, né? Dos dois lados, porque assim, ó, aqui dá para dividir por 7, aqui também dá para dividir por 7. Simplificando 35 por 7 dá 5. E simplificando 420 por 7 dá 60. 6 vezes 7 é 42, né? Então, beleza. Então, eu fiquei aqui com 5k igual a 60 vezes 6. Eu ainda vou simplificar mais uma vez. Vou simplificar agora por 5 de novo. Simplificando por 5 dá 1. Simplificando por 5 dá 12. 12 vezes 6 dá 72. Então, acabei de descobrir o valor k do problema, que é 72. Isso é praticamente o fim do problema. Só preciso agora descobrir os valores. Da mesma maneira que no outro problema, ó, repartir em partes. São 3 números proporcionais aqui, que são inversamente proporcionais. Então eu tenho que repartir em 3 partes. Essas partes eu vou chamar, como no outro problema, de parte A, parte B e parte C. Parte B e parte C,
que desde o início a gente sabia que essas partes elas iam ser inversamente proporcionais, e quando eu somasse as três partes ia dar 420. Como eu já tinha falado, é só multiplicar o k pelo inverso de cada número. Olha só, inverso, inverso, ó, os números aqui. Então agora separadamente a gente vai conseguir calcular o A, o B e o C. Vamos ver. O A ficou sendo 4K. Então A igual a 4K. O A é igual a 4 vezes 72. Isso é igual a 288. Veja que 1/4 era o menor de todos os números. E o resultado final foi um valor alto. O outro ficou K, o B, K vezes meio. K sobre 2, né? K dividido por 2. Que nada mais é do que 72 dividido por 2 vai dar B igual a 36. E por último, letra C, é 4K sobre 3. 4 vezes K dividido por 3. C é igual a 4 vezes 72 dividido por 3. Aqui a gente pode simplificar o 72 com 3, que dá 24, para quem domina as tabuadas aí. 4 vezes 24 dá 96. Então o valor C vai ser 96. Então a gente ficou aqui com os três pedaços que juntos formam 420. Porém são inversamente proporcionais aos números dados lá em cima. O menor dos valores, que era 1/4, está com 288. O valor do meio, que era meio, 1 sobre 2, né? Vai ficar sendo 36. E o último, 4/3, aliás, 3/4, né? Vai ser o B, K sobre 2, porque o número era 2, né? Pode reparar lá, vou voltar lá para cima. 2. Então é o maior de todos, vai ficar com o menor valor. E o 96 é o intermediário. Então estão aqui os três pedaços que somados dão 420. Quem quiser conferir, fica à vontade aí. Vamos fazer agora o exercício 64. Esse 64, a princípio, parece que ele não tem... Está faltando dados aí para começar o problema, mas na verdade não. Bom, tá aí o problema. Ele, na verdade, não faltam dados. O que falta é atenção para essa informação aqui, ó. Eu tenho que achar 4 números inteiros. E isso é o necessário. Então, o problema, a gente poderia dizer que é possível várias soluções, mas a gente vai procurar os menores inteiros possíveis, para que não fiquem números muito imensos, né? Então isso aqui é o conjunto dos inteiros. Então eu imagino o seguinte: esses números foram simplificados e transformados nesses números estranhos aqui, porém eu tenho que pensar num valor constante que eu vou utilizar inversamente proporcional e que eu vou transformar esses números em outros números. A gente já sabe, por exemplo, que só de olhar aqui, ó, o 8 é o maior de todos. Então vai estar relacionado ao 8 o menor número inteiro possível. E os outros, a gente vai ver, ó, o segundo pode ser esse, né, porque é 6 dividido por 25. É um número bem pequeno. Esse aqui, por exemplo, é o menor de todos. Esse número misto nós vamos transformar. E o 4/7 é o 4/7 mesmo. Então a ideia básica, como nos outros,
é que nós vamos ter que achar 4 números dessa vez, um número A, um número B, um número C e um número D. As letras estão representando números, e esses números vão ser do conjunto dos inteiros. Vão ser valores pertencentes aos inteiros. Cada um deles vai ser pertencente aos inteiros. Esse conjunto de números estará contido no conjunto Z. Eu vou usar a mesma técnica do exercício passado. O problema é que alguém pode pensar assim, ah, mas não está falando qual é a soma. Não tem problema. A gente ignora isso por enquanto e vamos só pensando. Eu vou pegar a constante K quando eu a conhecer e vou multiplicar, só que como é inversamente proporcional, eu vou fazer o inverso de cada um. Então vou multiplicar por 7 quartos. Então aqui vou inverter, ó, 7 sobre 4. Eu vou somar isso com... Agora eu tenho que fazer esse número aqui. Isso é uma fração mista, né? A gente usa a forma prática em que você multiplica e depois soma o resultado com 2. Então aqui vai ficar 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então esse número vai ser o 12 quintos. Quando eu for utilizar esse número, eu vou fazer o inverso dele, porque é inversamente proporcional. Então vou multiplicar a constante K por 5 dozeavos, que é o inverso, né? 5 dozeavos. Mais 25 sextos, que eu tenho que inverter, né? Estou repetindo todas as vezes isso, mas é para fixar bem a ideia. O número ao qual tem que ser proporcional ou inversamente proporcional, eu vou multiplicar. Se for inversamente, eu vou inverter. Então vai ficar 25 sextos. 25 sextos. E agora 8. Lembrando que 8 é 8 sobre 1, né? Então eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 8. Então vai ficar aqui a constante K multiplicado por 1/8. E a única coisa que a gente sabe é que se o A, o B, o C e o D são números inteiros, quando eu fizer essa soma, quando a gente fizer a soma A mais B mais C mais D, o resultado vai ser número inteiro. Então esse resultado dessa soma vai ter que pertencer a Z. Então por enquanto é só isso que eu tenho em mente. Vamos efetuar essa conta aqui então. Para isso eu tenho que lembrar do MMC. Vou fazer aqui do lado, ó, MMC de 4, 12, 6 e 8. Esse MMC eu não vou nem representar aqui, vocês já devem estar sacando que é o número 24. 24. Então vai ficar assim, ó. Todos os denominadores vão ser 24, então vai ficar tudo 24. E eu tenho que agora corrigir os numeradores, pensando em quem que eu multiplico por 4, que vira 24. É 6, né? Então 4 vezes 6, 24, eu vou fazer 6 vezes aqui. Isso vai dar um resultado de 42K. 42K. Mais 12 para virar 24 é vezes 2. Então 2 vezes 5, 10K. Mais 25, não, 6 para virar 24 é 4 vezes. Então 4 vezes 25, 4 vezes 6. Dá 100K. Mais 1/8 aqui, né? 8 para virar 24 é vezes 3. Então vou multiplicar por 3, numerador e denominador. 3 vezes 1, 3, 3K. Sempre tendo em mente que eu tenho que pensar que o resultado disso vai ter que ser um valor pertencente a Z. Vamos continuar isso aqui.
Parece estranho, pessoal, mas não é não. O finalzinho é bem lógico. Vamos somar isso tudo aqui? Gostaria que vocês daqui a pouco prestassem atenção nos resultados que estão aqui em cima. Aqui, ó, 3, 100, 10 e 42. Somando aqui vai dar 142, 152, 155K. 155K dividido por 24. Então o que acontece? Isso aqui está multiplicando, né? Para que isso aqui seja um valor pertencente a Z, eu tenho que essa conta que multiplica e divide por 24 tem que ser um resultado inteiro. Ou seja, não pode ter denominador sobrando aqui. Então eu vou pensar assim, qual é o menor denominador, ou melhor, qual é o menor valor de K que eu coloco no K que faz com que o denominador desapareça. Porque enquanto houver denominador, eu não tenho como dizer que é inteiro. Porque se for com denominador embaixo, a não ser que eu consiga simplificar, mas não dá, né? Aqui já deu para ver que não dá. Então, a conclusão aqui é mais ou menos lógica. Ou melhor, não é mais ou menos, é absolutamente lógica. Eu vou pensar no valor mais fácil de pensar para o valor K. É K igual a 24. Ah, poderia ser 48? Poderia, mas eu vou usar o menor de todos, para facilitar a brincadeira. Então, ó, o K, ele é adivinhado aqui pela lógica. Veja, se eu fizer agora 155 vezes 24 sobre 24, eu vou simplificar isso aqui e o número vai dar 155. E aí, 155 pertence a Z. Eu já tive a minha condição inicial do problema atendida. Então basta agora eu calcular o A, o B e o C e o D. Só que da mesma maneira do outro problema, eu já tinha mostrado para vocês. Olha o bem-te-vi aí. Só porque eu falei ele parou. Bom, o A é esse, o B é esse, o C é esse cara aqui e o D é o último aqui. Sem a parte azul, só a parte vermelha e amarela. Então eu vou calcular um por um aqui agora, aqui embaixo aqui, ó. Vou deixar aqui para a gente poder saber direitinho, ó. 7K sobre 4 é o A, então vou escrever isso, ó. A igual 7K sobre 4. Então olha o que acontece. O K foi 24, então é 7 vezes 24 sobre 4. Simplificando 24 com 4, a gente sabe que dá 6. Então, 7 vezes 6 é 42. Muito bem. Agora olha só. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer o B agora. Aqui, vamos deixar o A aqui separado. Opa. Deixar o A separado aqui. Vamos fazer ao lado aqui o B. Então vejam que eu estou fazendo exatamente o que eu fiz no outro problema. Ou melhor, nos outros dois. O próximo é o B. O B é 5K sobre 12. Olha lá. Ó. Então vai ficar 5K sobre 12. É só substituir o K por 24. 5 vezes 24 sobre 12. Simplifica o 24 com 12. Dá 2. 5 vezes 2, 10. Então acabamos de achar que o B é 10. Vamos calcular o C agora. Letra C. O C é 25K sobre 6, olha lá. Ó.
25K está piscando ali, mas ó, é ali, ó. Pronto. 25K sobre 6. 25K sobre 6. C é igual. Então, olha lá. 25 vezes 24 sobre 6. A gente já tinha feito essa conta antes. 24 com 6 aqui, ó. 24 simplifica com 6, dá 4. Que agora é o contrário, a outra hora dava 6. C é 25 vezes 4. 25 vezes 4 dá 100. Então agora o último, que é o D. O D é igual a K sobre 8. Não vou subir lá mais uma vez, mas eu já estou sabendo o que é isso. Só para a gente ganhar um tempinho aqui, ó. K sobre 8 vai dar 24 sobre 8. D igual a 3. Então a gente teve aqui os 3 valores numéricos inteiros que são inversamente proporcionais a 4 sétimos, a 12 quintos, a 6 25avos e a 8. Agora há pouco eu falei para vocês prestarem atenção nos valores e eu vou mostrar agora uma coisa muito curiosa. Essa resposta que a gente acabou de achar aqui, na verdade ela já aparece aqui, ó. Ah, pena que não vai caber na tela. Mas olha só, repare aqui. Opa, ficou muito feio. Vamos fazer ao contrário que a mão corresponde melhor. Olha só, os valores aqui e aqui. Os números que a gente achou como resposta são exatamente os números que estão multiplicando a constante, ó. 42, 10, 100 e 3. Isso nos leva à conclusão que a gente pode terminar o problema bem antes, ó. Quando você termina de fazer o MMC e corrige os numeradores, nesse tipo de problema já é a resposta já. O número 42, o 10, o 100 e o 3. Será um problema meio complicado, eu demorei um pouquinho para lembrar como que resolvia. Eu achei que ele estava com erro, mas eu resolvi analisar um pouco melhor a questão, ao invés de abandonar de uma vez como se fosse errado o problema, e depois eu lembrei dessa solução, fazendo as demonstrações do método longo, né? Então, ver se vocês podem assistir, voltar o vídeo. Eu vou fazer agora o exercício 61, que era o exercício que estava faltando resolver. Então tá aí o exercício 61, a gente não havia feito ainda, para verificar se os números são proporcionais. Bom, essas duas sequências vão ser proporcionais se houver uma constante de proporcionalidade que relacione os valores. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 20 e o número 12. Eu estou percebendo que o 20 nessa sequência aqui é o maior valor que tem. Veja só, eu vou transformar esse número aqui na forma de fração primeiro, por aquele método, né? Multiplica 3 vezes 1, soma 1. Então vai dar 4, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4 terços. Então aqui é 4 terços, é menor que 1. Aliás, é pouco maior que 1. 7 dozeavos é menor que 1. E 2 quintos também é menor que 1. Então 20 é o maior deles. Desse lado eu tenho 6 sobre 25, que é menor que 1. 7 sobre 20, que também é menor que 1. E 4 quintos, que nesse caso também é menor que 1. Então o maior valor dessa sequência aqui é o 12. Então o meio mais fácil da gente achar a constante é utilizando o número 20 relacionado ao número 12. Porque com certeza existe uma constante K de variação do 20 para o 12. Com certeza 20 vezes K igual a 12. Então vou montar essa equaçãozinha aqui, ó. 20 vezes K igual a 12. Então,
vai ficar 12 sobre 20. E simplificando, eu tenho aqui, veja, divide por 4, divide por 4, vai ter a resposta 3/5. Acabei de descobrir a constante, 3/5. Então vou guardar esse valor aqui. Vamos colocar esse valor mais para cima, para aproveitar mais o espaço aqui. Agora a gente faz uma correçãozinha aqui, tudo certo. Muito bem, eu achei a constante. Então o que acontece? Todos os valores, se os números são proporcionais, todos os valores vão produzir equações verdadeiras, né? Afirmações verdadeiras. Então vou conferir uma por uma e ver se dá certo. Então vou pegar o 2/5, aqui ó, 2/5, vou fazer a verificação agora. Vou começar com 2/5. 2/5 multiplicado pela constante tem que ser igual a... O 2/5 é o primeiro. Vou ver se ele é igual ao primeiro, que é o 6/25. 6 sobre 25. Então vou substituir agora 3/5 aqui. Então vai ficar 2/5 vezes 3/5, que é o K. E agora eu já posso verificar que é verdadeiro, né? 5 vezes 5, 25. 2 vezes 3, 6. Então isso deu realmente uma verdade. Então esse número acompanha a mesma constante de proporcionalidade que tem entre o 20 e o 12. Vou fazer a verificação do 7/12 e do 7/20. Vamos ver só. 7/12 multiplicado por 3/5. Já vou substituir direto aqui já, hein? 3/5. Eu espero que isso seja igual a 7/20. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Igual 7 sobre 20. 7/20. Bom, o que eu consigo fazer aqui agora é a simplificação do 3 com o 12, que dá 1 e 4. Então meu resultado aqui vai ser 7/4 vezes 1/5. 7/4 multiplicado por 1/5, repare que vai dar sim 7 em cima e 20 embaixo. Porque a multiplicação de frações é feita numerador com numerador, né? Pra quem não lembra. E denominador com denominador. Então, novamente deu verdadeiro. Falta só o último parzinho para a gente verificar. Vamos fazer então agora o 4/3, que multiplicado pela constante, que é 3/5. Eu espero que dê igual a 4/5. Já deu para perceber que vai ser igual, né? Nós vamos simplificar aqui o 3. Vai sobrar então só 4/5 mesmo, igual a 4/5. 4/5 igual a 4/5. Isso é muito verdadeiro. E a conclusão final é: sim, as sequências são proporcionais. Os números... Nossa, horrível isso. Os números são proporcionais.
Bom, a ideia desse vídeo é que hoje ou amanhã vocês deem uma estudada aí, analisem esses exercícios, vejam se ficou alguma dúvida, para tirar essa dúvida comigo amanhã, no plantão de dúvidas ou na nossa aula que a gente tem de manhã, acho que tem uma aula amanhã. Então é isso aí. Assistam também o vídeo de regra de 3 simples, que ele explica também alguns casos, os casos basicamente de proporcionalidade diretamente proporcional, eles têm muita regra de 3 para você utilizar para resolução, então o videozinho pode ajudar bastante. Um bom final de sábado, vê se maneira na balada aí, galera, para sobrar alguma coisa para amanhã vocês poderem estudar com tranquilidade e tirar as dúvidas aí. Se por acaso eu estiver no Brainly e alguém tiver alguma dúvida, entrem lá e façam uma pergunta, de preferência com valor alto, que aí eu respondo mais rápido. E eu vou até corrigir essa palavra horrível que eu escrevi aqui, que não tem nada a ver com o que eu falei que eu ia escrever. Que são proporcionais, né? Olha só. Tava achando estranho esse negócio. Proporcionais. A palavra tava pequena. Muito estranho. É isso aí, galera. Fui. Grande abraço. E vê se estuda, hein? Até mais. Hoje foi dia 4/5. E quem quiser aí aproveitar esse momento de estudo e depois de ter estudado o dia inteiro, quiser apelar um pouco para o lado religioso, apareçam na igreja do Pontal amanhã, dia 5, que a banda Melodia dos Anjos vai fazer um som lá, enquanto vocês podem jogar um bingo também, de repente ganhar um prêmio legal lá e fazer umas orações para ir bem na prova. Um grande abraço, fui! Só para melhorar um pouquinho a divulgação, vai lá então. Tá aí, ó. Dia 5, galera do Melodia dos Anjos. Olha eu aqui, ó. Figura. Até mais então. Abraço, fui!